Fala, meu povo da opinião esportiva! Mais um vídeo na saga de tentar fazer vídeo novo todo dia aqui no canal para vocês. E vamos falar hoje do calendário que a CBF trouxe nessa quarta-feira, dia 1º, para a temporada de 2026. Muitos vi na internet pessoal criticando, pessoal elogiando. Eu vim trazer a minha opinião aqui para vocês, porque o nome do canal é Opinião Esportiva. E geralmente eu trago listas. Eu vou dizer raramente, porque toda vida que tem corrida de Fórmula 1 eu trago um vídeo sobre a prova. Mas eu vou tentar trazer mais aqui pro canal o lado opinativo. Também mantendo o lado informativo. Vai ter toda segunda-feira o resumo semanal. Terça-feira as listas. Mas eu vou tentar trazer mais opinião aqui também pro YouTube, né? Então vamos falar desse calendário. Que eu particularmente gostei, tá? Eu gostei do calendário. Eu acho que não é o ideal. Longe de ser. Mas eu acho que mudou para melhor. Diminuiu a data dos estaduais e agora teremos datas em que o Brasileirão ocorrerá enquanto os estaduais também ocorrerá, não na mesma data, mas ali você joga uma partida estadual na outra, do Brasileirão, na outra semana estadual. Eu acho que é um bom começo, porque eu venho falando isso aqui há um tempão, tá? Para mim, os estaduais deveriam ser igual à Copa da Liga. Na Inglaterra, era na França. Acho que são os únicos dois países que eu me lembro de ter neste formato que eu vou falar aqui. Porque a Argentina tem, mas é um pouco diferente. Tá? Na Argentina é como se fosse quase um novo campeonato. Virou agora o campeonato nacional. Bagunça que é na Argentina, né? Mas a Copa da Liga da Inglaterra ela é uma segunda Copa. Ela vai acontecendo conforme a Liga. O regulamento é um pouquinho confuso, mas é isso. E o estadual acho que poderia muito bem incluir nesta data, não ser antes. Porque o fato do estadual ser antes e forçar o Brasileirão ser depois faz com que seja muito corrido os jogos, seja difícil de respirar e tudo mais. E agora é um avanço. O estadual acontece ao mesmo tempo que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Essa parte é ruim, mas a gente tem uma pausa no meio do ano, né? O que também é bem... É como se as férias mesmo fossem no meio do ano e não no final. Vai estourar ao longo prazo. Acho que tem que ser estudado para isso. Mas a gente tem uma Copa do Mundo em 26. E em 27 você vai estar com a besteira de querer parar o Brasileirão durante a Copa Feminina. Absurdo. Tem o fato de que alguns estádios vão ser utilizados na Copa. Acho que você deveria achar um jeito, tipo, fazer um acordo para os times do Rio jogar no Engenhão ou em Volta Redonda, ou até em outro estado, Cariacica, o Corinthians jogar no Pacaembu no período da Copa, né, porque vão se usar esses estádios neste período. Mas você vai ficar parado, mas até por uma questão comercial, a Copa do Mundo vai acontecer no Brasil, apesar de ser um torneio que eu particularmente não curto muito, né, até por isso você vê pouco, aqui, ou quase nada no canal falando de futebol feminino, não é um esporte que me agrada, mas a CBF quer, porque o torneio vai acontecer aqui, dar uma importância a mais do que ele realmente tem. Então o calendário de 27 também está complicado. Em 28 a gente tem Copa América. Em 29 Mundial de Clubes. É um ciclo. Todo ano vai ter esse torneio no meio do ano. No calendário da CBF, a solução seria diminuir mais ainda os estaduais. Acho que não. Acho que 11 datas tá bom pro estadual. Mas daria para alongar ele ao longo do ano. Né? E de volta, até para diminuir se for só jogos de ida. E tudo mais. Final do Brasileirão, jogo único. Muito me agrada. Eu sou um defensor da final única. Eu acho que é o grande problema dos esportes é a final, seja em várias partidas, seja em 2 jogos, ou seja até como é nos esportes americanos, melhor de 7. Eu acho muito problemático. A gente tem a World Series, a NBA Finals e a Stanley Cup em final melhor de 7. Quem vencer 4 partidas primeiro ganha. Que eu acho que é um bom cenário para os playoffs, mas eu não acho legal para a final. A gente tem aí a MLS Cup e o Super Bowl, que é jogo único. E o Super Bowl é o grande evento, é a grande final. A gente tem a Champions League, final jogo único. A Libertadores, a final jogo único desde 2019, eu acho que foi um grande acerto da Conmebol. Eu, particularmente, eu tendo a não assistir muito, me dá uma agonia final em 2 jogos. Porque ou o primeiro jogo é desinteressante, não vale a taça,
ou o primeiro jogo foi um massacre, o segundo jogo não vale. Acho que 2021, que é... Eu não vi o primeiro, assim, o jogo, a final entre os Atléticos. O Mineiro ganhou de 4-0 do Paranaense, que o segundo jogo foi protocolar. Era o jogo para entregar a taça pro Galo. E meio que quebra a magia de uma final, o jogo ser decidido na ida. Né? Você tem o confronto mata-mata, e de volta, você tem outros confrontos acontecendo naquela rodada. O torneio é interessante por si só. Agora, final, eu não curto. Eu prefiro muito mais jogo único. Eu acho que vai ser muito interessante. Estou curioso para ver como é que a CBF vai organizar finais em jogo único. Eu acho um absurdo, por exemplo, o que o Paulistão faz de ser o mata-mata inteiro jogo único para na final ser 2 jogos. Eu acho que tinha que ser o contrário, né? Faz jogo único. Cara, eu não gosto. Eu sou um defensor daqui da final única, então para mim acertou a CBF. Final da Copa do Brasil sem jogo único. Copa Regional. Cara, já tem a Copa do Nordeste e tem a Copa Verde. Então, só mais Copas. As mesmas datas em que se joga a Copa do Nordeste, se joga agora a Copa Sul-Sudeste, que tinha no início da década a Copa Sul-Minas, porque Rio e São Paulo jogavam entre si e o Espírito Santo era abandonado. Agora o Espírito Santo tem uma Copa Regional para jogar e Rio e São Paulo não jogam apenas entre si, porque a gente tem os 12 grandes estão em Minas. Acho que com o passar do tempo, a Copa Sul-Sudeste ela vai ser naturalmente a principal competição regional, em termos de times que estão disputando. Porém, em importância, muito provavelmente vai se manter a Copa do Nordeste. Eu não vejo a Copa Centro-Oeste e a Copa Norte tendo essa força. Eu acho que devia ter se mantido a Copa Verde, era interessante juntar as duas. Como já juntou Sul e Sudeste, tu já tá fazendo duas competições ali, juntando duas regiões, por que não manter? Né? Mas eles decidiram separar. Vai ser provavelmente um domínio absurdo de Paysandu e Remo, com o Amazonas ali no norte, e o Centro-Oeste vai ser interessante, com Goiás, com Vila Nova, Atlético Goianiense, você ter um Cuiabá, tudo mais. Sul-Sudeste vai ser absurdo, muito provavelmente vai ser talvez com algumas zebras, né? Nos primeiros anos ali eu não vejo os times, os grandes, os 12 grandes que estão. Tem isso também. A Copa Sul-Sudeste está com os 12 grandes na mesma região agora. Porque você já tinha, naturalmente, no Sudeste. Tem 10. Grêmio e Inter estão no Sul. Se tu junta ali, fica um absurdo. Você ainda soma Coritiba e Atlético Paranaense nessa equação. Além dos times catarinenses, que são competitivos e tudo mais. Mas eu não vejo os times grandes com essa força toda para querer ganhar, porque eles querem ganhar um torneio mais relevante, que é o Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Porém, o estadual no Rio de Janeiro, qual foi a última vez que um time pequeno ganhou? Eu te digo, foi em 66 com o Bangu. Desde 1967, somente os 4 grandes ganharam o estadual. E agora você escuta que o estadual não vale nada. E mesmo assim, continua ficando entre os 4. Em São Paulo, lá no Visual tem uma zebra. A gente teve a zebra mais recente campeã é o Ituano em 14, quando ganha do Santos. De lá para cá a gente vai ter um tricampeonato do Palmeiras, um tricampeonato do Corinthians, um campeonato do Santos, é um campeonato do Santos? Não, o Santos é 15 e 16, é um bicampeonato do Santos. Você tem um bicampeonato do Santos, um tri do Corinthians, um título isolado do São Paulo, um tri do Palmeiras e um título do Corinthians, né, na última temporada. Então é isso que está o Paulistão. Mas você teve em 2014 o Ituano, você teve em 2004 o São Caetano e antes disso, em 90, o Bragantino. Inter de Limeira em 86. No Paulista, de vez em quando acontece. Em Minas, fica entre os 3, principalmente Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas o América beliscando. E um Ipatinga ali em 2005, eu acho que o Ipatinga ganha, se eu não me engano aqui. Aí vem pro Sul, Grêmio e Inter, com o Novo Hamburgo ali em 2017, Caxias e Juventude lá em 99 2000. Acho que o Juventude nem não ganhou, foi só o Caxias. O Juventude ganhou a Copa do Brasil só. Não me recordo aqui se o Juventude tem estadual ou não. Mas foi naquela época ali que os times estavam ganhando. Em Santa Catarina a gente tem 5 times principais que ficam se dividindo.
Chapecoense, Figueirense, Avaí, Criciúma e Joinville. Mas a gente tem o Brusque, campeão recentemente. No Paraná, por muitos anos o Atlético Paranaense não ligou para o campeonato, o Coxa foi na mesma esteira. A gente teve um Operário, a gente teve um Londrina, ali beliscando a ponta, né, e tudo mais. Inclusive, se eu não me engano, o Operário ganhou esse ano passado. Faz pouco tempo que o Operário foi campeão. Mas vai ser interessante. O Espírito Santo é doideira, né? Não tem nenhum time grande aqui e pode vir qualquer coisa de lá. Vai ser provavelmente o saco de pancadas nesse torneio, mas pode surpreender também. Né? Mas eu acho que os times talvez que vão com mais força, provavelmente os times do Paraná e de Santa Catarina, com exceção da dupla, né? Do Atlético e Coxa. Tentei lembrar o nome, o Atletiba. A dupla Atletiba talvez não dê muita bola, mas o catarinense, até pela falta de representatividade no cenário nacional, você vai ter um título do Criciúma em 92, o Figueirense chegando na final da Copa do Brasil em 2007, a Chape ganhando a Sul-Americana do jeito que ganhou, mas você não tem os times catarinenses ganhando muitos títulos a nível nacional. Claro, o Brusque ganhou a Série D, o Joinville ganhou a Série B, Criciúma ganhou a B e a C, o Avaí ganhou a Série C, mas você não tem aquela competitividade que tem no cenário nacional, os times gaúchos e os times paranaenses. Então, Copa Sul-Sudeste vai ser bem interessante. Estou curioso para ver como é que vai ser. Vou torcer pro Flamengo, mas acho que vai ser que nem o Carioquinha, né? Ganhou legal, perdeu, não vai afetar o resto da temporada. Eu espero que os clubes interpretem desta maneira. Acho que vai ter a mesma visão do estadual. Vai ser quase as mesmas datas ali que tem atualmente. Então é isso. Gostei, né, das datas. O vídeo achei que ia ser curto. Deu já 12 minutos de material bruto aqui, mais ou menos. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse calendário. Se você não gostou, fique à vontade, tá? Aqui é um lugar livre para ser respeitoso em discordar e tudo mais. Então é isso. Vejo você na próxima. Fico agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever. Se você é novo no canal, o Tio Sam tá em todos os vídeos. É o nosso mascote, porque a gente fala de esportes americanos. Né? Começou assim, falando de esportes americanos. Então, não se estranhe. Fico agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever e falou!